Olá, eu sou Shirley Lima, fundadora do Hub Paiva, e estamos aqui para gravar o primeiro episódio do Hub Paiva Legacy Club. E estamos com o Diego Castro, que foi uma pessoa que acreditou na gente. Eu estou até nervosa, gente, de estar aqui entrevistando ele, porque quando o Hub Paiva nem era Hub Paiva, eu falei para Diego, eu tenho vários empresários que estão lá querendo fazer conexões, querendo gerar vendas, e eu preciso de alguém super inteligente que traga um assunto muito atual. E ele falou: Shirley, eu sou especialista em IA e eu tenho o que é tendência nesse momento. Vamos fazer. E aí a gente sentou, planejou, organizou e fez o primeiro encontro aqui na Reserva do Paiva e foi um sucesso. Foi tão grande o sucesso que a gente decidiu seguir. Então, eu criei o Hub Paiva Legacy Club, que é um clube de membros onde todo mundo que participa desse ecossistema vai ter a oportunidade de aprender com pessoas gigantes como o Diego Castro. E vou pedir para o Diego agora falar um pouco sobre ele, sobre essa trajetória, para ele se apresentar, porque quando ele me mandou o currículo, eu disse: gente, eu não vou conseguir. É muito extenso, é muito grande e ele tem uma linguagem mais dinâmica, né, Diego? Então, eu vou pedir para que Diego se apresente, conte um pouquinho da sua trajetória. Eu estou muito feliz, viu, Diego? Seja bem-vindo, Obrigado. né? Estamos aqui ansiosos, porque eu sei que experiência e prática você tem. Vamos embora. Primeiro, assim, é um prazerzaço estar aqui. Eu realmente acredito muito na visão de conectividade, onde negócios partem de boas conexões. E desde que a gente se falou, eu vi que você tinha esse princípio de fazer isso acontecer e estamos aqui agora, né, vivenciando isso. A minha jornada, falando um pouquinho sobre mim, né, meu nome é Diego Castro, sou recifense, sou pai do Luca e do Felipe, são gêmeos. Lindos. Lindos, esposo da Débora, e eu sempre fui apaixonado por empreender, assim, principalmente por vendas, porque eu acho que venda é um principal pilar de quem quer empreender, se desenvolver, iniciar uma jornada na vida. Não existe negócio no empreendedor sem vender, né? E aí eu comecei vendendo vários negócios, crédito consignado, paleteria mexicana, quando estava bombando, né? Quem lembra, né? Paleteria mexicana. E aí cheguei num segmento de publicidade de saco de pão que eu não sabia nem o que era, mas me apresentaram e aí eu falei, cara, eu vou empreender com isso, né? Que era um saco de pão, aquele saco pardo de pão, né? Uhum. Que a gente pega na padaria, só que transformar aquilo no veículo de mídia. E aí com isso eu comecei a vender, né, para negócios locais, para uma academia, um pet shop, uma barbearia e tal. E eu falei, cara, isso aqui deu certo, porque eu peguei um modelo pronto. E quantas pessoas, empreendedores hoje, gostariam de ter um modelo pronto para poder duplicar, né? Para poder empreender ou iniciar uma jornada, né? Isso. Ou iniciar uma nova carreira, enfim. E aí, com isso, eu falei, cara, isso aqui dá uma franquia. E aí, modelei aquele modelo como seria uma franquia e apresentei ali para pessoas próximas, junto com meus dois sócios. Essa pessoa comprou a ideia, eu não tinha nem CNPJ ainda. A gente fez um slide de um PDF do que seria o negócio. A pessoa olhou aquilo e falou, cara, tô com vocês. A gente foi muito transparente com ele, né? E ali nasceu o negócio que foi a Premia Pão, né? Que foi um modelo de negócio que eu comecei minha jornada empreendedora e que mudou completamente ali a rota do meu rumo. A gente começou em 2016, 2015 para 2016. 2016 eu tinha 4 unidades, 3 dessa pessoa que comprou 3 logo de cara e mais uma. E eu não sabia como escalar, né? E eu vejo que muitos empresários, inclusive que a gente está falando aqui agora, eles querem dar o próximo salto, eles querem tracionar, eles ou que já está há muitos anos ali naquele platô, ou que ainda nem iniciou uma barreira de crescimento de escala, ou que já teve esse crescimento e está querendo se reinventar. E eu, naquele momento, não sabia como fazer, e aí busquei, quem sabe, busquei uma mentoria. E aí tive um mentor que eu não tinha nem dinheiro para pagar, eu vi que loucura. Olha, todo mundo começa meio que assim, Né? viu? Não tem dinheiro para pagar. Não tinha dinheiro para pagar. E aí eu falei, cara, se eu não tenho dinheiro, o que eu vou fazer? E aí uma coisa que eu aprendi muito nesse momento foi a minha condição não determina aonde eu vou chegar. Boa, boa. E sim aquilo que eu acredito que eu posso gerar e fazer. A gente está falando um pouco sobre isso hoje, né?
E aí eu falei, tá, eu não tenho recurso, mas eu tenho um projeto muito claro daquilo que vai se realizar. Se alguém que tem um recurso e não tem um projeto, é a conexão perfeita. Perfeita. E a gente volta para a conexão, né? Então eu falei, vamos fazer isso acontecer. E aí eu comecei a buscar pessoas que poderiam fazer isso. E aí a gente encontrou uma pessoa, ela comprou a ideia, emprestou o cartão de crédito dela, e a gente Eu passou o queria, cartão. olha, depois que a gente viu o sucesso, eu queria ser essa pessoa, né? Porque eu sempre tenho as pessoas falam assim, quando tá tudo pronto, todo mundo quer ser essa pessoa, É né? verdade. Mas que bom que você encontrou essa pessoa e que foi esse sucesso. Mas fala para mim, então, quando foi que você chegou, como foi que a IA entrou na tua vida? Perfeito. Depois que a gente iniciou ali o processo, o negócio escalou, né? A gente cresceu bastante. Fez mais de 2.000 unidades, foi pro Shark Tank, aí eu vendi um negócio, eu comecei a viajar. E uma dessas viagens eu fui pro Vale do Silício, né, que é na Califórnia. E lá, eu fui em 2017, vê que doideira. Em 2017, eu cheguei lá, eu vi carro andando sozinho. Eu olhei assim, meu Deus, um carro andando sozinho ali, não acredito, tinha ninguém. Robô entregando coisa na rua. Eu comi um hambúrguer chamado Impossible Burger, que era feito por robô, e no final comi gosto de carne e não era carne. Então, assim, negócio doido. Eu falei, meu Deus do céu, eu tô no futuro, né? Tá no futuro. E tudo aquilo ali, tendo várias mentorias e reuniões com empresários, eu falei, tá, mas qual é a base que está fundamentando tudo isso aqui? E eles falaram Machine Learning, que é o precursor da inteligência artificial, que faz a IA ser desenvolvida, né? Que é como as máquinas aprendem e elas continuamente conseguem gerar novas soluções a partir daquele aprendizado primário. Eu falei, meu Deus do céu, isso aqui vai acabar com tudo. Porque eu sempre pensava qual é o modelo de negócio, a próxima onda que vai destruir a onda que fez o meu negócio crescer. Tu já tinha esse pensamento, né? Tu já tinha essa coisa dentro de você que pensava nisso, porque o que a gente vê hoje é que muitos empreendedores, eles vivem muito o hoje, né? Tem o medo de fazer o médio e o longo prazo, sempre quer no curto prazo, porque está aquela coisa, eu quero ganhar dinheiro, eu quero crescer, eu quero escalar, mas você já tinha esse sentimento. Já tinha esse sentimento. E aí, quando eu comecei a perceber isso, eu que cresci em uma janela de crescimento exponencial do marketing digital. Sim. E eu sempre falo sobre isso, e a gente vai falar muito sobre isso, que é a nossa vida, a nossa história, ela é feita de janelas de crescimento socioeconômicos. Nossos pais passaram por isso em revoluções industriais, em outras revoluções. A gente viveu a revolução da internet, marketing digital, que foi quando eu peguei essa janela e cresci exponencialmente. Eu nunca imaginava vender um negócio online. Eu escalei. E aí eu comecei a ver que não foi só na nossa história, na nossa geração, mas de toda a humanidade sempre teve essas oportunidades de janelas de crescimento exponencial disruptivas. E depois veio outra janela, que foi a janela da disrupção financeira, que ainda a gente vive, né, com criptomoedas, stablecoins, Bitcoin, enfim, que eu até conheci, mas eu não me aprofundei, não quis, senão eu acho que eu não estaria nem aqui. E aí eu falei, cara, uma eu aproveitei, a outra eu não aproveitei. A próxima, eu não perco nem a pau. E quando eu vi isso lá no Vale do Silício, em 2017, falei, essa é a janela de crescimento exponencial. Inclusive, dito até por Tim Cook, que é hoje CEO da Apple, essa janela é a janela mais disruptiva que é descoberta do fogo pelo ser humano. Então, mais do que a eletricidade do fogo. Quando você compara isso, você fala, cara, isso aqui é a principal de toda a história da humanidade. E talvez a última. Porque a partir daqui, todas as outras criações vão ser muito mais fundamentadas e criadas a partir de IA do que do próprio ser humano. Sim. E aí, quando eu olhei aquilo, eu voltei para o Brasil, comecei a estudar, me aprofundar, eu falei, tá, como é que eu vou resolver o meu problema como empresário? Né? Aí eu tinha um problema de atendimento. Então, muita gente que mandava mensagem, eu não esqueci. É aquela loucura, né, que a gente vive do empresário. Uhum. Aí, mas depois, eu esqueci, falou up, mandar o contrato e tal. Falei, como é que eu posso resolver isso? E aí eu desenvolvi uma inteligência artificial, como se fosse eu, com uma base de conhecimento padronizada para poder vender e atender bem, né, o meu cliente. Integrei no WhatsApp e deixei respondendo. Então, todo mundo que vinha entrar em contato via aquele número, não era eu mais que respondia. Era uma inteligência artificial treinada por mim que atendia, conversava de forma 100% educada, em todos os horários,
escutava áudio, respondia áudio, lê imagem, vídeo, tudo perfeitamente. E aí, quando eu comecei a fazer isso e eu vi que eu tinha uma escala absurda e uma eficiência muito maior, falei, meu Deus do céu, será que dá para fazer com outras coisas também? Sim. E aí comecei a fazer em vários setores da minha empresa. Ela começou a agendar reunião, ela começou a confirmar a reunião agendada. Eu comecei a ver como é que eu posso fazer isso no meu marketing para criar campanha e planejamento, né, de conteúdo, que eu sei que é um parto para a gente poder criar um planejamento de conteúdo, né? Muita gente trava aí. E aí ela começou a planejar para mim, começou a desenvolver as peças de design para mim, começou a organizar todo o meu projeto em manuais. E aí, quando eu comecei a ver, eu estava com uma estrutura extremamente enxuta, extremamente eficiente e escalável. E isso faz o quê? Faz com que a gente tenha muito mais lucro e menos risco. E quando eu comecei a executar e fazer aquilo, eu falei, meu Deus do céu, isso aqui é a próxima geração dos próximos multimilionários e bilionários que vão aplicar isso no seu negócio e vão conseguir crescer muito mais, né? E quando eu comecei a ver isso, eu comecei a levantar a bandeira de que hoje o empresário que olhar para isso, Shirley, e ele se aprofundar, entender minimamente e colocar isso no negócio dele, seja qual for, ele vai conseguir se diferenciar no negócio dele e talvez até disruptar o próprio mercado que ele está. E essa é a minha bandeira hoje. É como é que a gente revoluciona o seu mercado e o seu negócio com inteligência artificial, gastando muito menos, tendo mais eficiência, mais lucratividade e liberdade para poder estar com quem a gente ama. Então, quando você fala nessa parte do tempo, é uma parte que me toca muito, né? Porque eu atendo muito fora do expediente normal. Por quê? Porque o empresário, ele está ali, focado, né? No horário comercial, de 8 às 5. Então, ele não tem tempo. Então, eu vejo que o tempo é a nossa maior dor. Então, pelo que você está me falando, com essa redução que você tem, com essa praticidade, com essa velocidade, a gente consegue ganhar tempo. E tempo, já na época da minha avó, era tempo é dinheiro, né? Agora me fala assim, quando os empresários chegam, eu vejo que você é bem humano, e algumas pessoas já foram atendidas por você, que são do meu círculo de amizade, né? Foram conexões minhas, e você trabalha muito o pessoal mesmo, você procura entender a dor, você procura entender qual é a necessidade, né? Os empresários devem chegar para você malucos, né? Porque a IA, ela tem, cada dia ela tem uma coisa diferente. Me fala assim, uns 2 erros comuns da dúvida que o empresário tem. Conta alguma coisa, sem falar os nomes, sem falar as empresas, mas conta um case de algum empresário que achava que era uma coisa e você com a IA é outra totalmente diferente. Excelente pergunta. Quando a gente não conhece sobre algo, a gente compara com aquilo que é mais próximo. Isso. E aí, às vezes, a gente rotula. E a maioria dos empresários hoje nunca tiveram a experiência de tato, de conversar com a inteligência artificial, Sim, de fato humanizada. E aí, qual é o erro? Fala, não, isso aí é aquele robozinho, né? Que manda aquelas mensagens chatas, que fica enchendo o saco da gente e tal. E ele rotula aquilo, e aí ele inibe, ele não quer nem saber mais. Né? E aí, e que de fato é muito chato. Eu falo, não, é justamente para resolver esse teu problema que a IA vem. Porque ela consegue se adaptar numa dinâmica de conhecimento específico do negócio e de uma forma de entender a complexidade da outra pessoa e unificar isso para poder dar uma resposta extremamente eficaz e personalizada. E eu já tive empresas que tinham esse robô de automação, que estavam insatisfeitas, mas era pior com ela do que sem. E porque antes o time era terrível, assim, atendendo, e mas ainda convivia com aquela dor, os clientes reclamavam e ele não quis nem conhecer ao ponto de uma IA. O que aconteceu? Depois eu integrei essa IA como se fosse meu clone e mandei mensagem para ele. Ele achou que era eu. E aí ele conversou basicamente um dia inteiro comigo, inclusive com minha voz clonada. Isso acontece comigo. Você fica, eu fico lá perguntando, é você, Diego? É
você, porque é muito real, muito, muito real. É muito, muito, muito parecido. E ele ficou conversando com você o dia O dia todo inteiro. e não percebeu. Não percebeu. Aí no outro dia eu liguei pra ele. Olha, e aí? Foi massa a nossa conversa, né? E tal. Ele, então, e aquilo? Inclusive, falei, cara, nada daquilo que tu falou. Aí falou, como? Se tu mandou áudio pra mim e tudo mais. Eu falei, não, cara, é inteligência artificial. Exatamente. Deixa agora eu te apresentar como é que isso funciona Como na funciona. prática e como é que tu consegue escalar teu tempo e das pessoas que tu tem no teu time. Então, esse é o primeiro, né? E o outro que eu vejo é a percepção, não só do empresário, mas às vezes ele é dominado, ele quer, mas ele é dominado e consumido pelas pessoas que trabalham com ele e sabotam, às vezes, uma inovação. E aí a gente entra num papo um pouquinho sobre cultura, né? Sim. Quando você não tem uma cultura muito disseminada e você toca, né, a visão e as pessoas acompanham a sua visão, Verdade. a probabilidade de cada um vir de casa e trazer a sua cultura e sua visão e teu negócio virar uma bagunça é muito grande. Em todo momento desse ciclo socioeconômico, né, de tecnologia principalmente, vai ter visionário, empresário que vai olhar, mas o time dele não vai deixar ele executar e avançar. Ele não pode colocar a culpa no time, porque no final do dia a culpa é dele, né? Por ter aquelas pessoas, porque a decisão e a responsabilidade sempre é do empresário. Mas eu já vi muitas vezes, sem citar empresas, que o empresário ele queria implementar. Ele viu a solução, eu mostrei resultado de concorrente dele, mas ele falou assim, poxa, eu não consigo porque o meu time não consegue aderir a essa consciência. E aí vem uma máxima que tem as pessoas muito na cabeça, que é, poxa, eu não quero ser substituído por um Isso, vou perder o emprego, porque acontece pelo que você não conhece. Muitas pessoas acham que a IA ela vem para derrubar todo mundo e a gente vai viver num mundo de robô, principalmente uma geração mais antiga, que não acompanha, né, toda essa evolução. E a gente está vendo, a partir de vários exemplos e pessoas como você, que não, ela vem para fortalecer, ela vem para dar mais segurança, ela vem para dar mais expansão e que está aberto para isso, consegue navegar junto, consegue seguir junto, né? Total. E isso não é a IA. Isso foram em todas as revoluções. Exato. Eu vejo muito aquele... lembra daquele filme que é bem famoso no Charles Chaplin, né? Da Revolução Industrial, né? Sim. Então, Da época da faculdade. Pois é. E aí, esse filme, ele demonstra que tem o Charlie Chaplin, que está fazendo aquela função que é uma função extremamente mecânica, mas quanto deles estão fazendo ali e ficou um cara que continuou fazendo? E o outro que falou, cara, isso aqui não faz mais sentido. Deixa eu ver uma forma de fazer melhor isso e disruptar. Entre esses dois, o que abraçou a inovação e co-construiu junto com ela, ele conseguiu mudar não só a sua realidade, mas como a da sua família, e talvez de uma geração. Sim, inteira. Inteira. Então, a possibilidade que a gente tem hoje, inclusive nós como profissionais, e até os próprios funcionários, e até do empresário, é educar. Toda empresa, no final do dia, é uma empresa de educação. Nenhuma empresa hoje sobrevive dentre uma visão que se tem do empresário sem ter uma base de educação que se puxa. Inclusive o Alessandro, conversando com ele, a gente falou muito sobre isso, sobre 3 pilares de educação, né? Primeiro, sempre seu time, você tem que educar, trazer a visão compartilhada, mas não só a visão, você pegar na mão e mostrar o porquê daquilo. Isso, o porquê, verdade. Daí você vai ter um movimento de pessoas que vão aderir e pessoas que não vão aderir, e aí é uma seleção natural e a opção da pessoa, né? E dessa pessoa, quem adiciona e quem adere, ela se torna um multiplicador. Isso. Então, esse organismo vivo, ele acaba escalando a visão e sendo seletivo, mas quando o empresário faz o papel dele, que é de educar, trazer essa visão. E por isso que hoje eu tenho um papel não só de implementar e desenvolver, mas também de educar, de propagar nas minhas redes sociais e também de fazer imersões e workshops dentro do próprio negócio para poder mudar a cultura, porque não dá para o cara contratar uma ferramenta hoje, independente de quem está vendendo uma ferramenta de IA, e no teu negócio as pessoas não vão utilizar e vão sabotar. Você tem que mudar primeiro a educação, trazer a cultura e daquilo você evolui inclusive o nível de entrega do teu funcionário, porque ele vai conseguir se multiplicar por 10. Eu já implementei em empresas, por exemplo, tinha um designer que ele fazia 10 peças por dia, ele passou a fazer 30, 40 com muito mais eficiência do que ele fazia antes. Sim.
Então, olha o potencial que você, empresário, deu para o teu colaborador e o quanto ele aproveitou aquilo e quanto ele vai poder se diferenciar no mercado, seja lá ou seja em outro lugar. Então, hoje, eu falo muito sobre isso. Cultura é um pilar fundamental para que as pessoas possam abraçar a tua visão e você ir para o próximo nível. Eu lembro muito da história do Pix, né? Eu tenho 40 a mais e eu me lembro das pessoas muito apavoradas. Olha, o dinheiro vai sumir, como é que de repente o dinheiro sai aqui, tá ali? Hoje eu encontro pessoas que estão estacionando carros flanelinhas. Aí às vezes você fala assim, ai, mas eu não tenho dinheiro hoje. Ele, ó, aqui meu Pix, e aí QR Code, viu? Não é assim, não quer. Anota aí o número do meu celular. Não, já está preparado com o QR Code. Então, quer dizer que todo mundo acaba aderindo, todo mundo acaba, porque não é um caminho sem volta. Não tem como você dizer, não vou cruzar os braços, não vou participar, vou resistir. Não. Agora, eu entendo que para nós, empresários de 40 a mais, tudo vem do conhecimento. A gente precisa de pessoas como você, né? Dos mentores como você precisou lá atrás, para que isso seja desmistificado, para que isso seja colocado de uma forma que eu possa entender. Porque, assim, como você disse, a importância de todos do time. Eu vi num vídeo seu que teve uma pergunta, alguém fez, né? Quem deve se envolver? Você falou todos, o da ponta até ao superior, porque todos têm que estar com o mesmo objetivo para que a gente consiga ter o sucesso, né? Exatamente. Então, assim, depois do Pix, não. Depois do Pix eu aceito tudo. Mas antes, eu não vou mentir para vocês, não. Eu tenho uns 40 anos, esse negócio, esse dinheiro, aí bota aqui, tudo digital, né? Hoje eu não sei nem o que é o dinheiro, na verdade, né? Porque é muito difícil a gente ver. Eu converso muito com alguns empresários e a gente sai muito para cafés, né? E tudo isso, gente, já quem vai estar atendendo a gente, né? Porque a gente já tem o cardápio digital, a gente sai do QR Code, mas eu já chego em cafeterias que eu digito e daqui a pouco o atendente já traz. Então, não fiquem que as pessoas ficam, ai, um dia um robô vai vir. Não, isso é a oportunidade. É uma oportunidade de vivenciar. Que bom que nós, dessa geração, estamos vivendo essa transição. Quando eu fiz o meu TCC, e aí eu tive que levar para a banca, né? Foi na Universidade Católica, eu levei 10 disquetes. Você acredita? Acredito, eu lembro. Era um negócio... Eu levei 10 disquetes. E eu me lembro que quando chegou lá, teve um que estava travado, porque né, a CPU... Aí, olha, foi um trauma, porque ele era um capítulo muito importante do meu TCC. Eu me formei em 2004, então eu disse, meu Deus, e pensar que hoje é rápido, é fácil, né? Você consegue fazer coisas que vão te dar maior visibilidade, maior, assim, um crescimento, assim, é muito gostoso ver isso. Mas eu entendo também que para alguns empresários hoje é assustador, né? Então, do mesmo jeito que a gente tem os erros, me fala assim, já encontrou pessoas que já foram além, né? Pessoas que já chegaram com além e chegaram para você, Diego, eu quero fazer isso, porque eu vi que você tem alguma coisa das casas nos Estados Unidos. Sim. Me conta um pouquinho daquele momento ali. Sim. Legal. Eu dou mentoria para vários empresários sobre como escalar negócios. E aí também dei para uma empresa americana que fazia tanto limpeza de casas de alto padrão e também de construção de casas de alto padrão, de condomínio de alto padrão. São gigantes, assim. E aí lá a gente começou a implementar alguns processos e com IA a gente conseguia mapear dentro da estrutura do state lá, né, do estado, e descobrir quantas telhas precisava para cada casa. Olha, então não tinha mais o desperdício, né? Porque a gente fazia mesmo com os cálculos. Exatamente, a gente conseguia saber mais ou menos quanto pés quadrados, né? Que lá não é metros quadrados, é quantos pés quadrados que tinha aquele imóvel através dos dados da prefeitura e qual é a valorização daquilo. E aí a gente conseguia ter uma clareza assim absurda de precificação, que a gente estava precificando muito errado.
Sim. para poder precificar melhor e aumentou a margem drasticamente. Então, assim, com inteligência artificial tem coisas que dá para fazer que você nem imagina, né? Hoje, agora aqui em Recife, inclusive, a gente está disruptando alguns mercados. Por exemplo, com parceiros, a gente está disruptando o mercado de cartórios. Então, cartório, você vai no cartório, todo mundo sabe um cartório, registro de imóveis, por exemplo, você vai um documento lá escrito à mão. Você passa 40 minutos, 1 hora e meia lá, né? Muitas vezes tem um desafio de poder ler aquilo ali, pegar fidedigno, ver no sistema se tem dívida, se não tem, tal. Demora muito o processo e às vezes tem muito erro. A gente desenvolveu um IA e um sistema para cartório, né, com a Sião, com um parceiro, que implementou inteligência artificial e hoje o que demoraria 40 minutos, 1 hora e meia, demora 3 minutos, onde no sistema ele sobe o documento, a IA faz a leitura e transcreve tudo, já tem tudo interligado para saber no sistema quem é que está linkado ao imóvel e não está, e já traz aquilo com facilidade e melhoria para o cliente final. Então, no cartório, reduziu a burocracia, aumentou a eficiência, aumentou a segurança nossa, né, de estar indo lá no cartório, fazendo essa transação que tem um risco ali, e aumentou o potencial de faturamento do próprio cartório, de atender muito mais pessoas. Fantástico. Né? Então, são mercados que a gente está disruptando, como esse, como imobiliário. Agora, a gente com isso, a gente conseguiu, né, também em parceria, ter um mapa de todos os cartórios. A gente tem os dados, por exemplo, dos imóveis de Recife. Então, a gente desenvolveu uma IA que a gente escreve o nome da rua e o número, e a gente consegue ver quanto está aquele imóvel, qual foi o valor máximo de venda, o valor mínimo, qual a valorização comparado com o CDI, tudo isso, quantas compras e vendas, se foi financiado, se não foi, tudo isso do imóvel inteiro. Então imagina uma imobiliária ter isso na mão, poder olhar para o imóvel e saber quantos foram vendidos naquele ano, que valor, se foi financiado, se não foi, se não foi. Tudo muito rápido, a venda. Ai, Jesus. Olha, é muita coisa. E assim, e quanto mais você estuda, eu vejo que você estuda, porque toda hora, quando eu tento te acompanhar, tem hora que dá um negócio na minha cabeça. Eu disse, não, Diego, pelo amor de Deus. Porque você sempre está trazendo algo novo, sempre está trazendo algo que vai diferenciar. E aí, eu estou tentando seguir o roteiro aqui, Diego, mas não estou conseguindo não, porque tu já está falando tudo que a gente vai perguntar, o negócio já sai para você ver. Porque já é tão gostoso. Aí, pronto, eu estou olhando aqui, olha, ele já respondeu essa parte daqui. Mas, assim, essa questão de você ver, né, a IA como um aliado, né? Você, no começo disso tudo, você entendeu que esse processo era um processo logo após a vinda, né? Então, você entendeu que era um processo que não tinha a volta mais, era um caminho sem volta. Mas você, com as pessoas, no teu dia a dia, né, nas pessoas ao redor, assim, teus colegas, empresários também, não cliente, eu falo na tua rotina, né, Diego como pai, né, Diego como empresário, você sente que as pessoas ainda não têm a credibilidade, não acreditam muito nessa IA, eu digo no nosso meio, né, sem ser o meio mais empresarial, que vai buscar em você a solução, né, através da IA, e tem um pouco de conhecimento ou tem a vontade de conhecer. Mas nesse teu dia a dia, as pessoas... Eu estou dizendo isso porque no passado a gente ia para o churrasco, quando tinha um médico, a gente sempre arrumava uma dor para perguntar para ele, né? Chegava e dizia, então, eu estou meio assim, mesmo no churrasco. No teu dia a dia, as pessoas costumam te questionar isso ou as pessoas já sabem e interagem com você? Como é o dia a dia de Diego Castro sem ser o Diego empresário? Legal. A maioria das pessoas, elas ainda não têm a mínima noção do que é possível fazer. Você sente isso? Total. Que é possível fazer com inteligência artificial. Não tem. Não sabe nem explicar o que é direito, sabe? É verdade. Eu também não sei, não. Vou mentir para você. Quando eu fui ver aqueles, meu Deus do céu, algumas pessoas falam para mim, eu digo, olha, eu sei que ele é bom. Eu sei que ele vai resolver teu problema, eu sei que ele vai fazer tu ganhar dinheiro, eu sei que ele vai diminuir teu tempo, vai trazer coisas mais precisas, vai estar mais seguro, tu vai escalar mais rápido. Mas se você pedir, não consigo. E olha que a gente já se conhece, a gente se fala, né? Eu fico brincando muito com você. É a IA, eu sei que é a IA. Vou ligar, viu, para saber se é a IA. Mas você sente que as pessoas que estão no teu convívio no dia a dia, como observador, né? Você sente que as pessoas
Ainda tem. Mas você acha que é o quê? Falta de conhecimento ou é uma resistência mesmo? Eu acho que é falta de conhecimento. Falta de conhecimento. E vamos lá, se eu tenho esse copo e eu não sei que esse copo eu posso utilizar como várias outras coisas, inclusive lá nos Estados Unidos eu fiz um curso chamado Design Thinking, que é Sim. como você resolver problemas de formas fora do padrão da caixinha, né? Sim. Esse copo, por exemplo, é para beber água, beber, enfim, né? Mas e se eu usar esse copo para tampar um buraco de um ralo? Enfim, eu estou supondo, tá? Então ele tem outras múltiplas finalidades. A questão é que hoje o empresário, ele não sabe o que o copo inteligência artificial pode resolver na empresa dele. É verdade. Se ele tivesse um pouquinho de consciência, ele, no mínimo, ele fala, meu Deus do céu, é possível fazer isso? O que é mais possível fazer, sabe? Então, acho que a resposta é a educação, é buscar, conhecer, se desenvolver, né? Estar em coisas que Fontes certas, né? fontes certas, né, confiáveis, né, que Isso. você tem uma indicação, uma, né, sólida, porque matéria a gente vai estar sempre vendo. Pô, a empresa revolucionou aí, a inteligência artificial tá nisso, tá naquilo. Mas e aí, o que que muda na tua vida? Não muda nada? Mas e se tu estudar e buscar, será que tem alguma coisa que vai mudar? Provavelmente sim. Então vale a pena buscar, né? Até pela dúvida do sim ou do não, né? Então, assim, vale se desenvolver. Hoje as pessoas não têm noção, a mínima noção, porque elas não têm interesse, porque elas não sabem a capacidade que aquilo tem de mudar a vida delas. Dentro desse universo, né, das empresas, das áreas que a gente tem, qual você, tipo assim, me diz uma área que você acha que hoje todo empresário deveria ser 100% IA? Qual é a área que você acha que dava para, tipo, de 10 só ter 2 humanos? 8? Eu sei que é difícil, mas, por exemplo, uma área que a IA vai te ajudar mais. Seria a do atendimento? Sem dúvida. A maioria dos empresários, eles deixam... Seriam dois, eu acho. Visibilidade, porque quem não é visto não é lembrado, então você tem como utilizar a IA para poder Sim. potencializar o que você tem de produto, né, para as pessoas verem. Porque não tem como você vender algo se ninguém te conhece. E o segundo é, se as pessoas te conhecem, como é que você faz um bom atendimento para que aquela dor naquele momento seja resolvida. Então, atendimento é uma dor universal de qualquer negócio. Qualquer um. Então, assim, e é por onde é mais fácil de se começar com IA, porque é uma solução que você consegue palpar de uma forma mais simples, sabe? Sim. Então, eu até falo assim, as pessoas, poxa, mas como é que é? Tal, tal. Eu falo assim, deixa eu mandar uma IA minha no WhatsApp para conversar contigo no WhatsApp. Não é melhor? Porque aí ele vai ver na prática como é que funciona aquilo, né? Aí fala, poxa, assim, poxa, e se ela falar sobre o meu negócio e conversar com meus clientes? Será que eu consigo resolver um bocado de coisa, dúvidas dos meus clientes? Tal, tal? Consegue. Então, atendimento para mim eu acho que é número um. Eu vi que você, na primeira palestra lá atrás, o ano passado, você fez uma demonstração. Disse, vamos criar aqui um modelo vestindo essa camisa, né? Que todo mundo ficou assim, né? Diga aqui, aí um disse, alta, magra, do cabelo assim, tá? Você foi colocando, né? E aí você fez isso ao vivo. Hoje, já com o chat GPT, algumas pessoas já estão familiarizadas nesse processo. E é assustador. Eu participei de uma trend agora, né, que era para a IA descobrir algumas coisas secretas minhas que nem eu sabia. E eu fiquei em choque, porque eu uso o chat GPT, né? Eu nem uso os maiores, eu uso aquele mais simples. E ele trouxe coisas para mim que eu disse: não, gente, como é que pode? Só pode estar. Como assim? E aí, Diego, quais são assim, a gente vê que a IA ela está encurtando distâncias, certo? Mas eu queria ver qual é a tua visão hoje para o empresário que hoje está implantando a IA, né? Como é que ele deve começar? Tu acha que ele deve começar aos poucos, só com atendimento, ou não? Ele deve já mudar tudo, né? Se ele tiver outras transformações. Quando você pega um caso, né? Vamos supor que eu fosse, né, te contratar. Vou te contratar, né? Assim que eu tiver toda a minha estrutura, é você que vai cuidar. Eu quero muito que uma IA cuide, porque eu não dou conta de tudo, não.
Então, Ninguém nada. ninguém dá. É muita gente ligando, filha, é não de sei o quê, domingo, é aquela- marido, enfim. Então, qual o conselho que você dá para o empresário que hoje ele quer começar, certo? Vamos colocar eu, que sou empresária, 40 a mais, eu pareço uma pessoa da tecnologia, aquelas coisas todas, mas eu sou bem resistente a algumas coisas. Então, para mim, se eu chegasse agora, Diego, eu quero fazer uma implementação aqui no Hub e tudo, então, qual o conselho que você dá? Para começar devagar, médio prazo ou não? A gente faz a transformação logo de uma vez. Show de bola, boa pergunta. Eu sempre falo para começar mapeando quais são os teus problemas que, se tu resolvesse em uma ordem de prioridade, Sim. mudaria mais o impacto do teu negócio. Certeza. Pô, Diego, minha dor aqui é atendimento. Muita gente tá mandando mensagem, tô perdendo. Então, cara, minha dor é gestão de projetos. Pô, não tô conseguindo. Minha dor é financeiro. Eu não consigo mandar boleto. Sim. E as pessoas pagam, eu tô tendo inadimplência, mas às vezes é só o cara lembrar que o boleto tá recebendo e tal. Então, qual é a tua dor? Então, mapear isso é o principal passo. Eu ia dizer, Shirley, mapeia primeiro quais são as tuas dores em ordem de prioridade. Segundo, senta com alguém que tu confia, que é especialista nisso e que pode mostrar qual é a possível solução daquela tua dor. E aí, se fizer sentido, é por ali que você deve começar. E aí, se essa pessoa desenvolver, ela já vai conseguir desenvolver algum IA que pode se resolver esse teu problema. E terceiro paralelo, eu sempre diria para a pessoa estudar e se tá sempre mexendo, utilizando ali IA, sabe? E o básico de todo mundo é o ChatGPT, né? Isso. Você utilizar, provocar, pesquisar uma coisa, Amigo, conversar, porque ajuda muito. Hoje, para ter noção, Shirley, a geração que hoje tem menos de 20 anos, antes deles tomarem 78%, saiu a matéria, 78% dessa geração, antes de tomarem uma decisão relevante na sua vida, ele não pergunta ao pai, não pergunta à mãe, não pergunta ao Google, ele pergunta ao ChatGPT. Então, hoje o ChatGPT para a próxima geração está uma fonte de extrema confiabilidade para decisões importantíssimas humanas. Isso é bom ou ruim? Não sei. O tempo vai dizer. O tempo vai dizer. Mas é para onde o mundo caminha, né? E aí, como é que a gente pode entender um pouquinho mais disso e como é que a gente pode lidar com isso? Eu sempre falo às pessoas, né? IA é perigoso? Há riscos? Sim. Assim como uma faca serve para matar alguém, mas também cortar uma maçã e alimentar duas pessoas, toda tecnologia ela pode ser usada para o bem e para o mal. Para o mal. Né? Como Tudo tudo na na nossa vida, né? E como é que a gente vai ser o porta-voz da bandeira do bem? Então é sobre essa bandeira que eu quero levantar. Como é que a gente vai revolucionar o nosso negócio para poder propagar mais e melhor? Né? Como é que a gente pode ajudar mais pessoas? Inclusive utilizar pessoalmente para ajudar na nossa gestão da nossa vida, em todos os problemas e desafios que a gente tem. E ajuda muito, viu? Muito. Olha, ajuda sim. Quando você aprende a usar, olha, é fantástico. Surreal. Quando você vence o medo, né? Como eu te disse, a gente tem um medo, isso vai trazer benefício ou não? Será que isso vai se espalhar? Não vai? A gente vê tanto mito, né? A internet traz tanta coisa que é falsa, tanta coisa também que é real, mas a gente que está no corre-corre da vida, é difícil começar a entender, isso aqui não é ou não é. A gente, a comunicação, eu falo muito isso para minha filha, que tem 17 anos e está aí nessa fase de escolher, né, o que ela vai querer para o futuro, e isso bate, porque antigamente a gente tinha as 3 maiores profissões, engenharia, na verdade era medicina, os vestibulares, né, engenharia e direito, né, e depois foram crescendo, eu me lembro que quando eu falei para minha mãe que ia fazer relações públicas, ela disse, meu Deus do céu, a gente vai morrer de fome, né? Porque trabalhar com comunicação, ela achava que todo mundo era da doidice, porque era os jornalistas, publicidade, relações públicas, porque na cabeça dos nossos pais, medicina, direito e engenharia eram os principais. Se você escolhesse qualquer outro tipo de profissão, você não seria bem sucedido. Mas aí tinha o pessoal que insistia, né? Que graças a Deus eu insisti, porque eu não daria certo como médica, não. Nem como advogada e engenheira, muito menos. Sou casada com e só Jesus na causa. Então,
a IA, ela também trouxe esse nível de conhecimento, ela trouxe essa facilidade, ela trouxe também esclarecimentos. Mas, como você disse, a gente precisa tomar muito cuidado como é que a gente vai utilizar. E eu acredito muito que não é terra de ninguém. As pessoas acham, ah, IA é terra de ninguém. Não é. Eu vi recentemente nas redes sociais que algumas pessoas utilizam as redes sociais, as IAs, né, para desabafar, contar algumas coisas, e que estavam se questionando se aqueles dados iriam vazar ou não, e como é que aqueles dados poderiam ser utilizados. Então, tudo parte do princípio de conhecimento. Conheça. Antes de emitir uma opinião, antes de fazer a utilização de qualquer equipamento ou qualquer produto que seja, você precisa ter conhecimento. É difícil? É, porque tanta coisa que acontece, é o WhatsApp no 3, nem no 3, é no 2, né? Eu já estou vendo. Eu já estou no 3, é o WhatsApp no 2, como você disse, é criança, no meu caso é marido, é o HubPipe, os empresários, tudinho, a gente fica pensando, né? Muita informação toda hora, todo dia tem uma atualização. Eu tinha conversado com alguns amigos meus e tinha dito para eles, minha gente, o Waze, o Spotify é uma rede social, o Netflix também, isso já há bom tempo. Então, quando eles começam com essa atualização, a Netflix agora que tem comerciais, tem outras ações, o Waze, o Spotify, que agora vai ter vídeo, o WhatsApp, que daqui a coisa também vai trazer isso, a gente entende que está crescendo muito rápido do ano passado para cá, não é uma coisa que a gente teve aquela janela, né, da máquina de datilografia, do curso de datilografia para o computador. E aí a gente pensa, né, como é que a gente pode se proteger, mas ao mesmo tempo crescer, não deixar de ficar de fora. Então, Diego, a gente vai chegando ao final, o papo está muito bom, eu adoro conversar com você, né, com você mesmo, mas também adoro conversar de verdade, não de verdade, né? Quem sabe daqui a alguns anos a gente vai estar fazendo com um holograma aqui, você vai estar em algum lugar e a gente vai estar conversando, né? Espero que eu tenha idade para chegar lá. E assim, eu quero que você deixe uma mensagem para todos os empreendedores, né, todos os empresários, as pessoas que estão nesse universo da gente, estão dentro desse ecossistema, sobre o teu negócio, fala um pouquinho de como você pode ajudar, né, e um conselho que você daria para as pessoas que ainda resistem. Vamos focar nos que resistem, porque eu tenho um monte de gente que fica, não, gente, olha, procura o Diego, né? O Diego vai te explicar, você vai perder esse medo. Então, eu queria uma mensagem bem abrangente para as pessoas que ainda têm esse receio, apesar de que você falou super bem. Eu acho que esse exemplo da faca foi fantástico, eu vou usar também, né? Mas eu queria que você terminasse como é os seus produtos, como é que eu posso te contratar e por que eu tenho que te contratar, e uma mensagem final como um conselho para todos os nossos empresários, né, empreendedores, executivos, as pessoas que estão nos assistindo. Maravilha. Como eu falei, assim, a minha bandeira hoje é mostrar para os empresários que eles podem revolucionar o negócio deles e até o mercado deles, e com uma única finalidade: poder ter mais liberdade e tempo com quem ama. Porque isso é uma bandeira que eu tenho e é uma bandeira que eu vejo que a IA, ela condiciona a gente a isso, sabe? Então, de duas formas que eu faço isso. Primeira, entendendo o teu modelo de negócio. Então, a gente senta junto, estrutura quais são os principais desafios, a gente mapeia e vê se aquele desafio que você vive hoje, se a gente consegue resolver com IA e de que forma. E aí a gente co-constrói isso juntos, tá? E o legal é que você acaba aprendendo muita coisa sobre IA, né, nessa co-construção. Sim. E aí eu sento com o empresário, a gente co-constrói junto, desenha e aí segue para um desenvolvimento. E eu tenho uma empresa que desenvolve, que é a Vision AI. E a gente desenvolve essa solução de IA para você. E o outro braço é o braço de educação, que é a gente fazer uma imersão, um workshop, um trabalho de desenvolver as pessoas a elas poderem entender como é que eu, designer, consigo me potencializar com IA. Quais ferramentas eu posso utilizar? Como é que eu, vendedor, posso me potencializar? Enfim, e aí ter uma cultura de IA dentro do teu negócio, porque chega um momento que a gente, empresário,
não é que vai fazer o negócio crescer. O que vai fazer são as pessoas que estão no negócio. Se a gente não condicionar elas a executarem, potencializar, aquele nosso sonho vai ser só nosso e aquilo não vai se realizar. Então, a cultura e a educação é outro braço que eu trabalho também implemento, a gente faz junto. E falando sobre mensagem, hoje, a gente fala sobre medo, né? O medo, ele é muito daquilo que a gente não conhece. É muito difícil a gente ter medo de algo que a gente conhece e domina. IA é basicamente isso. E o que eu posso dizer para o empresário é o seguinte: hoje, na China, já tem hospitais, todos que foram construídos por IA e que opera 100% por IA. Não tem um profissional de saúde, nada. Inclusive cirurgias feitas por IA. E várias outras profissões que vão se disruptar e talvez mudar e criar novas. A gente só tem uma escolha. Ou a gente entende esse processo e a gente abraça essa evolução e a gente participa dessa co-construção, ou a gente acaba ficando para trás para uma era que não faz mais sentido. É igual você quando falou que estava com disquete, hoje você colocar aquela tua apresentação que você vai ter no Paiva em um disquete, você não tem como utilizar. Ninguém consegue consumir mais isso. Sim. Então, o teu produto vai ficar sem ter um consumo que faça sentido dentro de gerações. Então, até, por exemplo, para quem é um pouco mais velho, às vezes a gente tem um conflito com gerações de conversacional, né? Pai, filho, tal, porque a gente acaba não conseguindo acompanhar a forma de mundo que é aquele filho daquela geração que ele tá tendo, né? Como visão, que a gente consegue pegar. Então, eu digo que IA é a mesma coisa. Se você quer acompanhar, quer revolucionar o teu negócio, o teu mercado, você tem que saber. Senão, a probabilidade exponencial de você poder estar fora do jogo e de você estar dentro e revolucionar não só hoje o teu papel, o teu mercado, a tua família, a tua geração e deixar um legado é gigantesco. É uma oportunidade única que a gente tem. Então, quem está escutando esse podcast agora, o que eu posso dizer é, existem dois ciclos que nós vivemos. Ou o ciclo da decadência, ou o ciclo da revolução e transformação. Não tem meio termo. Ou você está decaindo, ou você está crescendo. E a escolha é qual é o ciclo que você vai querer para sua vida, para o seu negócio. Então é muito sobre isso. E para terminar o papo, quero dizer que é uma maravilha estar aqui com você. Eu vejo que a IA ela só vai tomar lugar de pessoas que não dominam a IA, que não conhecem, e quem dominar vai poder se exponencializar. E estar conectado com pessoas para você aprender, trocar, entender e ir para o próximo passo, isso nunca vai deixar de ser essencial. Então eu vejo que as conexões e o papel, por exemplo, do Hub Paiva é fazer com que isso aconteça, né? Inclusive agora, a gente está aqui propagando, né, conhecimento, que é a base de tudo para a gente poder fazer isso acontecer. Então, muito obrigado. Parabéns por isso que era um projeto e agora é uma experiência memorável, tenho certeza, para todo mundo que participa. E quem ainda não conhece, por favor, você tem que conhecer e vir para o evento, porque é sensacional. E o próximo eu estarei lá. Dia 21, gente, de agosto, estaremos aqui. A gente já está na plataforma Evenix, né, com o ingresso. Só tem 10 vagas, Diego, porque o espaço da gente é pequeno. Uau! A gente só consegue colocar aqui 50 pessoas confortáveis. Eu sempre tenho esse problema. Vou até ver como é que a IA resolve comigo, vai me ajudar, porque eu sempre tenho esse problema. Eu tenho no grupo de WhatsApp mais de 400 empresários reunidos e quando eu faço o evento esgota muito rápido, né? As pessoas até pedem, faz um evento por mês, a gente está fazendo a cada 2 meses, mas criar um evento com resultados é bem difícil, porque a gente tem visto aí alguns encontros, e aí a gente vai nos encontros, a gente se diverte, cada um com sua proposta, mas a proposta do Hub Paiva, ela vai mais além. A gente tem uma visão de que o empresário, ele precisa ter um framework, ele precisa ter um método, ele precisa
seguir através de mentores que possam te fazer escalar. Então, a escolha dos palestrantes é de uma forma muito precisa dos assuntos que a gente começa a discutir dentro do grupo, a necessidade do grupo. Não é uma coisa aleatória. Eu não vou dormir e acordei, vai ser Diego Castro. Não é isso. Diego tem a solução para a maioria das dores que estão sendo expostas no grupo, as dificuldades que a gente tem, tanto que a gente escolhe o tema juntos, né? E aí tem a Stephanie Susan, que também vai trazer, ela vai trazer uma dor que é a jornada do colaborador, é também bem pontual. Stephanie trabalha com essa parte que para a gente é a mais dolorosa, acertar quem é o nosso colaborador ideal. Então ela vai trazer muita coisa para a gente entender. Não dá, claro, não dá para, não somos IA, não dá para se prever, né, 100%, mas ela vai trazer insights bem positivos do dia a dia, que na hora da entrevista, na hora, né, da aquisição do funcionário, para aquilo que a gente pensa, né, para aquilo que a gente quer realmente, para que a nossa empresa cresça, ela vai trazer uns insights bem, bem legais e vai estar junto com você. Então, dia 21, gente, não percam, só tem realmente, como eu te disse, né, são 400 pessoas, das 440 vagas foram, só tenho 10 vagas, e assim, vai ser um dia que eu vou ficar muito, muito mais próxima de você, porque é meu sonho, viu? Vou logo dizer, as pessoas pensam assim, olha, existem algumas conexões que você faz questão, eu digo, pá, claro, a Diego é uma conexão que eu quero. Por quê? Porque você é um cara que você busca, que você consegue ter uma visão além. É muito bom hoje quando a gente tem um medo, né? E esse medo é colocado na mesa de uma forma tão boa, tão clara, tão objetiva, né? A gente se sente acolhido como empresário. Então você tem esse jeito assim fantástico. E olha que eu sei que sua vida é corrida. São gêmeos, gente. Ele é pai de gêmeos. Eu imagino, né? A sua esposa também. E mesmo assim você nos atende com o maior carinho. Até a gente conversou sobre isso, né? Foi. Que a disponibilidade do dia a dia e você tem essa atenção, essa parte humana, apesar do seu produto ser inteligência artificial, você consegue humanizar esse atendimento. Então eu te agradeço muito e a gente vai se encontrar, né, presencialmente, né, dia 21, mas nos nossos canais a gente continua em contato, né? E pode ser por IA mesmo, que a sua IA tá bem você, viu, Diego? Tá bem humanizada. Tá bem humanizada. Gente, siga a gente nos canais, a gente está aqui no YouTube, a gente está no LinkedIn, a gente está no Instagram, a gente tem um grupo de WhatsApp, o link está na bio, né, do Hub Paiva, e é isso. Qual é o Instagram de vocês? É @HubPaiva. @HubPaiva. Isso. Maravilhoso. Bem objetivo. Show de bola. Quem quiser saber também mais sobre IA, me acompanha lá também. O meu é diegocastro.ia. Bem simples também. Bem simples também. Mas a gente vai botar tanta coisa de Diego, que não tem impossível não saber, né? Não é impossível, não tem como não nos achar. Você vai ver.